Ô pessoal do Boletim da Liberdade, primeiramente quero agradecer vocês pela. Não foi vocês também, não sei se foi, mas acho que não. Pela surpresa ano passado, você me ajudou bastante, sabe por quê? Agora, como eu vou contar uma história essa história da tese, ninguém tá dando valor, mas eu vou contar, porque eu não quis contar, o problema do áudio eu contei, mas por isso que passou até. Mas não quis contar pra ficar em segredo mesmo, pra ficar tranquilo, pra ficar calmo, pra dar certo como deu. Eu vou tirar as dúvidas principais agora que os jornalistas, os blogueiros, colunistas, todo mundo coloca lá que é inviável porque isso, porque aquilo. Não, eu vou falar como que é viável, totalmente viável e pra já chancelar essa coisa e já passar pra frente. Eu não ia fazer esse vídeo de maneira nenhuma. Eu ia parar com esse negócio de constituinte, que me deu muito problema. Perdi 4 computadores, perdi celular, perdi um monte de coisa. E perseguição, cara. Eu vou acessar daqui depois, vou mostrar algumas curiosidades da Constituinte, rapidão, assim, pra não ter, sei lá, acontecer alguma coisa. E se você, vou te mostrar aonde que você vai acessar para pegar a Constituinte total no Senado. Então você já vai para canais do Senado no Google, vai aparecer lá, baixa tudo, tem 40 mil páginas, que isso aí vai sumir depois desse vídeo, com certeza ele vai sumir. Como que funciona? Tá lá na Constituinte, tá? Porque foi aprovado. Então, a primeira coisa, primeira lição, nós temos uma Constituição outorgada. Anota aí, outorgada, não é promulgada. Não é promulgada. Sabe por que não é promulgada? Porque a Comissão de Constituição e Redação, Constituição Final e Redação, eles trocaram tudo, cara. Tudo que é importante eles trocaram. E tá lá escrito. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês só, pra vocês saberem como que é. Vocês vão procurar, tem que ler. Aí depois também eu posso ensinar como ler aquilo lá. Tem que começar a ler do começo ao fim, ler tudo, sem nenhum tipo de preguiça. Ler tudo. São 20 mil páginas, é foda. Depois você começa. Eu demorei pra aprender, né? Fazer o quê? Depois você começa a ler de acordo com os personagens. Começa a procurar o Aécio Neves, aí você procura vai lendo só com o Aécio Neves. Aí você sabe o que ele fez. Grave. Aí você procura só o Ulisses, depois você procura só o seguinte. Foi aí que eu achei a tese da regressão da norma. Que o Gilmar Mendes falou já, hein? No voto dele da DC 43, a regressão da norma, ele nunca tinha falado de regressão da norma. Ele sempre fala da força da Constituinte, ele falou lá, né? E também, não vou falar nada. Ele sempre fala isso aí. E aí é só fazer regressão da norma para ele ver onde vai parar. Então você vai fazer regressão das normas, como você fazer, sabe, por curiosidade, os atores políticos principais ali, ver qual foi a. Porque você vai lendo lá, se você lê só para saber o que foi no ato, então você não presta atenção no que as pessoas estão fazendo e como que está sendo o quebra-cabeça. Então quando você lê prestando atenção só no Écio, você vê que ele é muito articulado, ele já estava sabendo e um monte de coisa. Você lê só Ulisses, você lê prestando atenção só no Ulisses, você vai ver que numa noite, olha só que loucura, numa noite lá, no final de uma reunião, o Jarbas Passarinho fala pra ele, tá indo embora? Ele fala, tô sim. Ah, então, você quer carona? Tô indo de helicóptero. Ele falou assim, eu não vou de helicóptero, não ando de helicóptero nunca vou andar de helicóptero. Tá escrito lá. Enfim, não vou mexer com isso. Cara, e aí fiz a regressão do partidário, que era o que eu queria. Bicho, foi assim, sensacional do partidário, porque pegou exatamente como ela ia ser aprovada. Tinha sim, ela iria ser candidatura avulsa, tinha uma possibilidade de ter candidato avulso, que era um parágrafo lá do artigo. E o mais importante de tudo, que isso ninguém viu ainda no Brasil, o doutor Rodrigo Mesono, que é um excelente advogado, ele estava na dúvida, eu mostrei para ele já falei até pro pessoal do Gabriel, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eles iriam usar a mesma metodologia da lei de iniciativa popular. Eles falam lá, vai ser usado da lei de iniciativa popular, a pessoa para não ter aventureiro,
vai ter que pegar apoiamentos, como se fossem as prévias americanas. Poxa, claro, cara, simples. E mais, poderia todos os candidatos fazer prévias, para saber se vai ter aventureiro ou não. Você vai ser candidato pelo PT, o PT vai ter 2, 3 candidatos? Vai. Então os 2, 3 vão se virar para buscar. Quem tiver mais apoiamento ganha, entendeu? Dentro do partido, claro. Que é o partido que manda, não é todo mundo. O avulso aí é todo mundo. Mas os candidatos dos partidos, dentro do partido ele tem que ter mais apoiamento. Mas aí os legislativos pegariam a parte de convenção. E aí os avulsos para ser legislativo vai ser uma outra ação que eu vou fazer, eu não vou falar agora para não confundir a cabeça do Lewandowski. Só mexer no avulso no executivo, que dá para fazer esse ano também, porque se colocar o piloto, como foi a urna eletrônica, né? Faz a urna eletrônica, como foi uma, foi duas, foi três, inclusive a urna eletrônica vai ter que mudar. Eu ouvi o cara do TSE falando que os avulsos não são compatíveis com a urna. Parceiro, azar o seu, troca a urna. A minha liberdade é menor que uma urna? Para com isso. Azar, cara. Quem mandou fazer a urna correndo? É excelente, cara, mas se ela não comportar os avulsos, azar o seu. E ó, são 100 números que tem a urna, né? Mas assim, os avulsos precisa ter 1% de apoiamento em 30 dias, tá? E aí não pode ter campanha eleitoral, não vai ter número, não vai ter nada. Só vai apoiar, colocar o nome e o RG e o título eleitoral. Como se fosse a iniciativa popular, a lei. E é simples. E ele pode trabalhar sozinho ou com voluntários. Por que voluntários? Porque geralmente os caras avulsos que vão ganhar a eleição, que vão conseguir ganhar a eleição, eles são apoiados por um grupo LGBT, das gordas, dos negros, dos asiáticos, dos marinheiros, dos maconheiros. Então ele é apoiado por algum grupo grande, forte, das mães, sei lá, decidiu colocar uma candidatura avulsa, sem partido. Elas são movimento, mas não são partido. É isso. E aí elas fazem o voluntarismo, elas vão se cadastrar lá junto no TSE e vão ser liberadas para pegar as assinaturas, 1% do eleitorado. E aí para presidente, a mesma coisa. 1% em cada estado, 1% do eleitorado em cada estado. É assinatura pra caramba, cara. É difícil. Mas quem é articulado, quem tem dinheiro e é articulado, consegue. Com certeza consegue. Quem é governador, quer ser governador do Paraná. Beleza, quer ser governador do Paraná. Só que você tem que ter 1% do eleitorado. Não dá pra cidade, não por cidade, não. No eleitorado todo aí, 1%. E aí você vai se virar pra pegar. Como é que você vai pegar isso? Se você é sozinho, agora você tem um grupo dos caminhoneiros. Rapidinho você pega. É o grupo dos católicos, o grupo dos muçulmanos, o grupo não sei o que, aí você consegue. É simples, cara, é simples. Aí resolveu a forma e quem vai autorizar, porque daí ele pegou as assinaturas, deu certo, aí ele é só um certificado. Na hora que for fazer a homologação de candidatura, aí tem que ter todos os documentos também. E aí os outros entregam a convenção, que você vai entregar a certificação que você atingiu 1%. E aí eu estava pensando em colocar um valor de calção, o avulso coloca um calção, se ele conseguir os apoiamentos, ele faz uma declaração que ele tem condições, se não tiver condições, aí é aventureiro mesmo, só para se aparecer, tem que entrar para ganhar. Então ele coloca lá, não é o meu caso, eu sou só um cobaia, você coloca lá uma assinatura e coloca o valor X, não pode ser muito, também mata a campanha, mas um valor mínimo, cara. Se não tiver esse valor mínimo, você não tem nem que ser candidato. Entendeu? Então, assim, acho que já resolve a questão dos aventureiros, como o Murilo de Aragão lá desceu a boca, todo mundo desce a boca, aventureiro, vai encher de candidato. Não vai. Não vai. Tem que ter o apoiamento e tem que ter calção. Isso pronto, acabou. As prévias, né? E aí talvez pensar nas prévias internas do partido também. Os caras ficam lá, então a gente já movimenta a eleição já antes. E acaba essa falsidade que não é candidato, é pré, sabe? Não sabe se é pré, se não é, se pode comprar. É pré-candidato e já está fazendo campanha internamente. Pronto. É a questão da inconstitucionalidade. Então, como eu vinha falando agora há pouco, a Constituição ela é outorgada, não é promulgada. Então as cláusulas já ficam um pouco mais flexíveis, porque foi promulgada por um grupo do Michel Temer-Cia. Michel Temer foi o mais atuante ali. Michel Temer, o FHC,
Roberto Freire, todos esses caras, meu. A Constituição foi feita para eles, no final ali. Nitidamente feita para eles. Não sei por que o Nelson Jobim saiu, não sei o que aconteceu. Inclusive, o Nelson Jobim é o principal cara que vai vir para minha ação. Porque quando eu estava pesquisando, primeiro eu pesquisei qual ação eu teria que entrar para pedir. E aí eu vi que muita gente entrou com a injunção. Aí eu vou partir para a estratégia do negócio. Então, eu falei da base teórica, que seria a injunção e seria a questão eu não falei na verdade, né? Falei só de como foi da norma lá. Eu não estou falando sobre o Pacto de São José do Costa Rica. Inclusive eu escrevo isso lá, ó. Não é o pacto no finalzinho, para a moça não fazer o apensamento lá com o Barroso. Eu queria o Lewandowski. A minha ação foi feita para cair no Lewandowski, porque eu sabia que ele era prevento. Por quê? Porque o ano passado, retrasado agora, 2018, ele julgou um mandado de injunção muito parecido. Lógico que não foi a mesma tese, uma tese diferente. A tese lá foi de Costa Rica também. Então, e da Costa Rica eu não concordo muito, mas também não respeito. Então, assim, eu deixei a ação. Como é que eu fiz? E essa parte foi o Rodrigo Mezzoni que me ajudou, sem querer. Porque eu achei o que eu estava precisando. Só faltava uma coisinha só da minha ação. Porque todo mês, toda semana eu estudava e pegava um pouquinho ali, pegava um pouquinho ali e foi embora. Eu precisava de um dispositivo dentro da Constituição que fosse maior do que o artigo 14, parágrafo 3º. E tava lá, não tava, e assim, só liberdade, cidadania, isso aí é maior, mas eu precisava de uma coisa um pouco mais, tipo, mais concreta, um grupo menor, sabe, alguma coisa que falasse mesmo. E, a liberdade, eu ia jogar sim, no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e alguma coisa do 5º. Bem genéricozão, sabe, é minha liberdade de ser candidato, minha poder de cidadania. Aí eu estava meio preocupado. Eu conheci o Mezzoni, aí eu fui ler a ação dele e pá. É o inciso 30 alguma coisa do artigo 5º, cara. Eu não sei como é que eu não vi, acho que não tinha os olhos que o Rodrigo tinha. Que eu não sou obrigado a me coligar ou a estar em nenhum tipo de crença, de ideologia que eu não concorde. Ponto. Aí matou, porque todos os partidos eles falam que tem ideologia, que não sei o que, e aí eu fiz isso. Eu não falo como Costa Rica, eu falo que eu concordo com os partidos, eu acho os partidos muito legal, tá escrito lá, muito legal todos os partidos, mas eu quero um partido com a minha ideologia e não concordei com nenhum. Se eu não concordei com nenhum, somando a minha cidadania, somando a minha liberdade e principalmente a minha liberdade de não ser liberdade de não ser crença ou então me afiliar com ideologia que eu não concordo, eu quero que eles arrumem um partido para mim diferente ou liberem a candidatura avulsa. Então, se eu conseguir explicar a diferença da minha ação para a ação do Rodrigo, eu peço um partido para mim porque eu não concordo com a ideologia que estão aqui. Eu acho legal mesmo todos os partidos, sempre participei de partido, mas eu não quero os que estão aqui. Eu quero que me arrume um artigo. E aí cai na injunção. E aí muita gente não leu a minha ação, ou começou a ler, achou que era igual do Rodrigo, e falou, não, mas isso daí para Costa Rica não dá certo. Mas eu falei, não tô falando Costa Rica, cara. Principalmente o Carvalhosa, não, a sua não vai dar certo, porque a injunção não é aquilo lá. Eu acho que é exatamente isso. E aí, vi uma coisa igual a sacada que eu consegui achar dentro da Constituição, que é da Constituição da Constituinte, que é como ser alcançar a busca, eu nunca ia saber sozinho, e lá me ensinou, que é lógico agora. O dono da ideia, que é o Nelson Jobim, ele é o pai da injunção. Ele colocou lá, ele que implantou. E ele explica, num determinado momento lá, ele explica o que é injunção, os caras lá, tudo bom de chuco. Aí ele tá lá explicando, a injunção é isso, é isso. Aí o cara fala, mas que legal, cara, mas para caso prático, quando o cara quiser ser candidato avulso, ele pode usar.
E aí, os AGUs, os advogados da União, todo mundo estão me humilhando na ação, dizendo que é infantil minha tese, que a injunção não serve, que a injunção, então só quietinho, não serve. Eu vou levar o dono do negócio, aí eu vou avisar ele, falar, ô Robin, é o seguinte, você falou isso, foi aprovado com isso, certo? Ele vai falar que sim, com certeza, porque ele espera. E aí ele vai ser o... eu inventei e eu coloquei esse exemplo. Acabou. Ó, estou muito tranquilo, questão de constitucionalidade é constitucional. O mandado de injunção é a fonte, é o jeito de se entrar. Eu não concordo com os partidos e eu quero a minha liberdade de coligação com ideologia que eu não concordo preservada. Tá na Constituição, daí depois tem as regras maiores, a questão da cidadania, a questão da liberdade e tudo mais, né? E o artigo 14 nem precisava, né? Porque daí, assim, tem umas teses que, mesmo sendo constitucional, estando na Constituição, você faz quem é maior, menor. Eu acho que o artigo 5º é maior que o 14. Todos os incisos, então nem precisava. Mas ainda tem essa carta na mão, eu não coloquei lá como tese. Eu estou esperando se vier para fazer o recurso interno, para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, o Lewandowski revogar, que é o que eu achava que ia acontecer, né? Ele iria indeferir lá na frente, agora, depois que o procurador colocar, ele indefere, e aí eu pego e levo a plenário com essa daí, e aí sim vai vir a tese. Eu coloquei 14 partes lá, mas na minha tese vai ser igual o exemplo dos caras do LGBT lá, que conseguiram do casamento gay, não sei o que foi lá, mas eu olhei a tese deles, mas o deles foi sem querer. Eu falei com eles em São Paulo, falei, alguma estratégia vocês fazer pouquinho, depois arrebentar? Falei, não, a gente fez de leve, o Lewandowski tirou a gente do sério, e aí a gente pegou e colocou uma ação maior, uma pessoa lá fez. Então quase que copiar a ação deles, é muito parecido. E aqui, vou te falar, acho que foi a principal estratégia. Caso foi a questão de esperar o momento certo. Eu tinha essa ação faz tempo, não estava montando ela, mas poderia apresentar a qualquer momento. Eu estava esperando alguma briga interna, alguma coisa, um choque de poderes, porque na Dilma Rousseff, se eu apresentasse, esquece, ele ia indeferir. No Temer, ia indeferir. O Temer é legalista, caramba, tal, ia indeferir. O Temer é um dos casos que eu mais critico na ação. Então, assim, era certeza. Eu fiquei esperando. De repente o Bolsonaro começa a brigar com o partido dele. De repente o Legislativo começa a brigar com o Supremo e virou aquele rebuliço em outubro. E aí vem a ação do Lula, da ADC 43. E aí eu falei, é essa mesmo. É aí mesmo. Só que estudando a 43 para saber o momento que o Lewandowski ia fazer o voto dele, que eu queria colocar a minha ação no mesmo dia que ele fizesse o voto, ou então um dia antes, para eu fazer uma coisa que eu já vou falar. E aí eu fiquei estudando a ADC. Quando eu estudei a ADC, eu fiz a regressão da norma do trânsito julgado. Não tem. Num momento de lucidez, sem lucidez na cabeça, eu peticionei lá, não é na ADC, tem lá, eu falando pro Celso, lá, pro Marco Aurélio, Marco, ó, cuidado, de bobeira minha, sei lá, tava muito louco. Marco, cuidado, essa ação na regressão da norma, ela não tem, foi colocado pelo Michel Temer, tá? Inclusive, ele fiz isso, eu expliquei pra ele, cara, que loucura, bicho. Os advogados ficaram loucos comigo, bicho. Teve advogado que ficou xingando, vagabundo, o que você tá querendo? Você quer dinheiro, eles estão ganhando dinheiro, um monte, eu invento uma tese, não posso pedir. Mas nem pedi nada. Pedi um apoio, se quisesse. E aí eu protocolei. No que eu protocolei, um advogado foi lá e avisou o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes que era a minha vítima. A vítima, assim, é tudo jurídico, né? Eu admiro todos aí no STF, o Gilmar principalmente. Porque eu uso a tese dele com a Hard Hess, em tudo quase. E aí eu peguei, cara, peticionei e falei assim, ó, o Gilmar Mendes, ele vai falar que é da força constitucional
que é da extração do núcleo lá, tal, que o poder constituinte quis e por isso não pode mudar. Ele vai falar isso, tá escrito lá. E quando ele falar isso, eu vou pedir vou atravessar o impeachment. Porque ele não leu nem a Constituição, nem a Constituinte. Inclusive, algum ministro já leu o Constituinte? Tinha que ler, cara. Tinha que ler. Porque o Celso de Mello, eu poderia ter apontado com ele também. Porque o Celso de Mello fala que veio do poder originário, que o Constituinte, que as pessoas que estavam lá quiseram, não quiseram. Aliás, eu vou mostrar umas 2, 3 situações, mas eu, Conan, conseguiria alterar ali umas 15 coisas, inclusive o Rical. Cada um tem um jeito, e você vai lendo, você vai ver que eles deixaram, o Ulisses deixou, ele fez muita cagada. Mas na Constituinte, quando ele organizou, ele fez um quebra-cabeça. Eles falam do artigo 1º aqui, aí eles vão falar do artigo 1º daqui 10 dias, aí eles voltam por aqui. Não, é uma loucura. Uma loucura, muito legal. Cara, é muito legal, é um filme de ficção. Você vai lendo assim, você vai vendo as coisas acontecerem, assim, ou as pessoas se ameaçando praticamente. Se você quiser trocar a sua opinião agora, você pode não voltar amanhã, né? Você sabe como é que ficou já, né? Você sabe como é que ficou. Feio, cara. Feio. Desde o começo da Constituinte, quando veio a segunda, depois, já veio tudo errado. Os caras já começam a brigar ali mesmo, porque todos os presidentes já estavam escolhidos na sala. Já estavam todos escolhidos. E se tivesse o Tancredo aprovado a Constituição dele, cara, aí eu já chorei já uma vez. Sacanagem. A Constituição do Tancredo Neves é a coisa mais linda que eu já vi na vida, cara. Mais linda do mundo, cara. Cara, o que esses caras fizeram com o Brasil, colocando essa Constituição que protege eles, que protege o político, né? E acaba com o povo, porque não tem democracia, não é democracia. É uma outra coisa. É uma semi-democracia, mas não é democracia. É tudo travado, os partidos, quem manda são eles podem tirar e colocar. Isso não existe. Eu me filio à tese do grande José de Alencar, que eu adoro ele. Ele dizia: só vamos ter democracia só existe com eleições verdadeiras. No Brasil nunca. E ele era em 1800 e pouco, cara. Ele foi o primeiro deputado, os primeiros deputados lá. E, sem curiosidade, ele virou romancista porque a desilusão dele foi com política. Que loucura. Vamos continuar. Então é isso, cara. Fala de Jorge Amado. Quadrado. Agora há pouco eu tava deitado aqui, ó. Ontem à noite, cara, todos os dias eu estudo uma matéria diferente. Treinar o cérebro. Tô até treinando demais, que tá falhando. E aí, ontem foi matemática. E eu tô indo no começo, faz uns 6 meses que tô estudando, fazendo esse estudozinho assim, bem rapidinho, uma horinha por dia. E aí agora eu entrei no quadrado, no Pitágoras, teorema de Pitágoras. E aí tô lá no quadrado, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Porque os catetos, hipotenusa é simples, é amador. Mas eu fazendo continha, e beleza, no computador. Que você vai num site de matemática, tem as estrelinhas, você escolhe a estrelinha que você quer de acordo com a dificuldade. Tô na 2 ainda. E aí tô lá fazendo a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí de repente eu falei, vou dormir, mas antes de dormir eu quero ver como é que é uma mais forte. Eu fui lá no 7, coloquei o 7 e foi. Só tinha uma questão. Falei, não, vou resolver. Fácil, deve estar errado. Fiquei 1 hora, nada. Deitei. Li o Paulo Leminski, voltei. Tentei, nada. Tomar banho, voltei, nada. Comi uma pizza, voltei, nada. Fiquei 6 horas tentando fazer uma coisa. Aqui quase virou um poço artesiano, tanto que eu rodei aqui. Deitei no chão, falei, cara, não é possível. Perdi. São 6 horas quase fazendo isso aqui, já tá amanhecendo. Eu vou olhar na internet. Aí eu coloquei copiei e colei a equação, caiu a equação mais difícil do mundo, que
que só os matemáticos, ninguém nunca resolveu e que vai ganhar 50 milhões de reais. Ah, puta, que burro, que burro. Tava batendo na cabeça, de raiva. Lógico que não vou resolver, amador. Eu não fui nem da metade, fiz uns 4, umas 7 linhas assim, tipo, era de uns 15. Burro, que burro. E fiquei me matando aqui, era só colocar na internet. Então, aprendizado. A cabeça tá meio falhando, sabe? Esses dias atrás eu sempre quis escrever um livro. Sempre quis, né? Tem um monte de livro, né? Eu adoro livro. Leio todos os dias um monte. E aí eu sempre quis escrever, eu não quero escrever livro de teoria. Livro de teoria, talvez você está copiando a tese de outro, não existe. A não ser essa tese minha agora aí, que se der certo eu vou fazer um livro, né? Mas se não, nunca vou. Tem que inventar uma tese para escrever alguma coisa, não ficar copiando e colando a teoria dos outros. E aí eu quero fazer um livro de historinha, sei lá. Eu amanheci, nossa, com uma história. Falei, isso, vai. Eu escrevendo, vai ter que parar, era domingão. Na hora que foi à noite, fiquei 10 horas escrevendo. Eu parava um pouquinho para lembrar, alguma coisinha, foi. Aí, na hora que eu terminei, assim, aí eu falei, eu vou reler, né, que eu li. Eu transcrevi o Pequeno Príncipe. Eu não lembrei, sabe? Fui escrevendo, fui, mano, que burro. Pequeno Príncipe é o meu livro de... Não é possível. Esse aqui, ó. Esse livro aqui é um livro de 85. Esse aqui é um dos livros principais da minha ação, que eu coloquei o Lula. Ele tem o deputado Lula, ele fala aqui, e o Lula, ele avisa que a Constituinte só vai ter bandido, que a Constituinte vai dar problema. O Lula fala tudo. Todos os maiores constituintes estão nesse livro aqui, ó. Quem escreveu esse livro? Adivinha quem? Adivinha quem? Cara do governo agora. Cara do governo agora. Coronel Vilas Correia. Entendeu? Não, cadê? Ele mesmo, Vilas Boas, né? Vilas Boas. Aí tem Afonso Arinos, que é o cara que fez a outra. O Arthur Donato, o Antônio Hermínio, o Aurélio Barbosa Lima, o Célio Borges, o Edgar, Fernando Montenegro, Fernando Henrique Cardoso, Heraldo Salles, Helder Câmara, José Mildino, Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, um monte, cara. Só os caras feras da Constituinte, eles escreveram aqui o que eles achavam que seria a Constituinte do Tancredo. O Tancredo não tinha morrido ainda. E aí o Lula fala que só tem bandidos, os caras não fazem isso, não fazer isso. E exatamente isso aí eu coloco lá na minha ação. Porque o Lewandowski ia fazer. Eu sei que o Lewandowski morre de amor pelo Lula, com vida e respeito. E agora vem o... Eu falei muita coisa. E agora vem o bolo do porque eu consegui passar. Quando abriu o Lula, eu falei, nossa, é agora, cara. Eu sabia que o Lewandowski ia votar favorável a... Não, porque ele tem as convicções dele. Eu achava certo, mas depois que eu vi que não é constitucional, que é uma norma qualquer lá, eu não acho nada mais. Aí eu peguei ele, deixei ele, não avisei ele, nada. Eu sabia que se eu misturar essas coisas também não ia dar certo. Quando iniciaram o julgamento da ADC, eu protocolei, tá? Isso tá tudo lá, né? Claro. Eu protocolei. E aí ficou um tempo lá, ficou. Eu tinha duas emendas à petição. Uma antes que ele fizesse o voto e outra depois que ele fizesse o voto. E aí eu fiquei esperando. Aí eu conversei com o assessor e falou, não, amanhã talvez ele vai fazer o voto agora, mas na segunda-feira ele vai fazer. Eu falei, então tá bom. E aí eu fiquei e esperei. Aí ele deu o voto dele. Olhem o voto do Lewandowski na ADC, leia a minha ação e olha o voto do Lewandowski. Ele responde a minha ação. Ele fala de direito eleitoral, ele fala de regressão da norma, fala um monte de coisa, mas pode ler, né? Com devida humildade, ele fala muito da minha ação. E aí ele cometeu um erro. Graço. Ele fala que isso não existe, que não existe regressão, que a norma é agora. Ele está dizendo lá para mim que ele ia negar. Só que na hora que ele faz o voto do Lula, ele faz o voto dizendo que a norma constitucional tem que ser preservada, não sei o quê. Aí eu peguei a tese dele, anexei numa emenda, na emenda da Constituição que já estava pronta. Eu sabia que viria assim e eu sabia como ele viria. Então eu coloquei assim para ele, ó, se a norma do Lula vale, a minha também. Se entre as regras constitucionais a do artigo 5º é maior, então a minha também tem que ser. Protocolei, no outro dia ele mandou falar. Então, ele mandou despachar pro Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro fala que é contra a coisa, mas ele não é contra não.
ele é favorável à candidatura avulsa? Não, ele fez uma tese gigantesca lá. Eu acho que foi um assessor dele. Rodrigo Maia já se manifestou 3 vezes, está desesperado. Davi também. Porque eles sabem que eu tenho uma lógicazinha aí. E eles sabem também que agora é inevitável. É inevitável. Mesmo que o Lewandowski não dê o que eu quero, não dê a injunção agora, eu vou levar a plenário, como foi feita na LGBT lá. Igualzinho, não dá nada. É automático praticamente ir a plenário com agravo. E aí, o povo decide. O povo vai decidir, pelo menos nesse momento. Já tentei pegar vários parceiros para ajudar, ninguém quer nada. O Livres, o Novo, e todo mundo, de igreja. Cara, os caras começam a ler, e de preguiça não lê tudo, e aí acham que a minha ação é igual. E aí, só o boletim da liberdade de vocês aí, que estão há meia hora aí, vocês se interessaram. Eu agradeço muito, cara. Muito mesmo, porque eu perdi computador, eu perdi tudo, cara, perdi tudo. Fiquei... Só não desisti ainda, bicho, porque tem uma esperança assim, não, assim, vai ser julgada procedência, tenho certeza. O mundo todo é assim, então assim, estão segurando por politicagem. Não, Rodrigo, o pessoal lá. Então assim, pelo menos para 2022, com certeza, e eles iam negar a emenda constitucional lá. Não precisa ser de emenda, porque, como eu disse, não é inconstitucional de maneira nenhuma. Mesmo que se fosse cláusula pétrea, entre cláusulas pétreas, a mesma coisa, a liberdade é muito maior que um partido político, cara. Isso não existe, tem que ser de partido político para se candidatar. E aí o partido que manda, não tem como, cara. Aos 30 minutos já, eu vou desligar esse aqui, vou subir já esse aqui da coisa, e aí eu vou conversar um pouquinho sobre a Constituição e a sua Constituinte. É ridículo.